pessoal, eu sou o Claudenir, trabalho aqui na Conexus e vou falar um pouco hoje sobre o orçamento do Helpdesk. O orçamento no Helpdesk, ele é um recurso interno usado aqui dentro da tela de Helpdesk, que é a nossa tela que o back-office usa para controlar o Helpdesk, ou seja, a nossa equipe da Conexus usa para gerir as demandas dos clientes. Então, é o local onde nós fazemos todas as estimativas de cobrança do orçamento. Basicamente, o que é o orçamento? Quando tem uma demanda de um cliente, de uma visita técnica pela equipe de implantação, consultoria, que eu tenho que cobrar as horas dessa visita, quando eu tenho um cliente demandando o desenvolvimento de um relatório novo, quando eu tenho um cliente demandando uma implementação ou algo no sistema que vai ser cobrado do cliente, nós utilizamos esse recurso de orçamento para fazer a cobrança. Bom, eu tenho aqui, vou pegar um Helpdesk como exemplo para explicar para vocês como funciona. Toda a comunicação do orçamento a ser cobrado do cliente, ele é feito aqui dentro do Helpdesk. O cliente nos escreve o que ele precisa, nós vamos avaliar, nossa equipe de suporte recebe o Helpdesk e direciona para a equipe de desenvolvimento de relatório ou de projetos de telas, né? Nesse caso é um de relatório. Nós vamos informar para o cliente a proposta e dizer para o cliente o número de horas que será gasto, 16 horas, ok? Depois disso feito, antes de responder o cliente, é importante vir aqui no orçamento e lançar o orçamento para o cliente. Eu vou lançar o orçamento aqui nessa tela, vou colocar aqui, vai gastar 1 hora, por exemplo, versão que vai, né? Vai gastar uma hora e depois eu vou colocar o texto do que eu estou fazendo no orçamento e vou clicar em inserir orçamento. Bom, o que é importante a gente colocar também como complementar? É importante, depois disso, de cadastrado o orçamento, a gente vir aqui e responder o Helpdesk para o cliente. O cliente vai dialogar com você e em um determinado momento o cliente vai vir aqui e vai colocar que as horas estão aprovadas. Então você vai ter que vir aqui no seu orçamento que está cadastrado, clicar com o botão direito e vai ter uma opção aqui aprovado. Esse meu já está lançado como aprovado. Eu vou voltar, né? Esse HD vai estar na caixa de desenvolvimento, 1 hora ele vai ser desenvolvido. Quando eu terminar o desenvolvimento que eu precisar responder o cliente, antes de responder o cliente, eu tenho que vir no Helpdesk, vir no orçamento, clicar com o botão direito e marcar que ele está liberado para faturamento. O que isso representa? Todo dia fixo no mês específico, a gente às vezes pode mudar esse dia, por isso que eu não vou deixar aqui registrado. O sistema faz um relatório, envia por e-mail para todos os clientes e ele vai fazer o envio desse e-mail com resumo de todas as horas computadas no último mês para cobrar do cliente. O cliente tem 48 horas para questionar alguma cobrança, em 48 horas depois o sistema roda uma rotina que gera a nota com todos os orçamentos que estão liberados para faturamento. Então, se você, ao terminar o desenvolvimento, não vir aqui marcar que está liberado, essa cobrança não vai ser feita. A gente só vai pegar isso numa eventual auditoria, ok? Então, esse é um fluxo importante de vocês seguirem. Segundo, cancelar o orçamento. Quando o cliente desistiu, você vai responder o cliente, você cancela o orçamento. Se o cliente, quando você faz o orçamento para o cliente, antes de aprovar, responde o HD para o cliente desiste, finaliza o HD manualmente ou por inatividade após 45 dias sem responder o HD, o Conexus finaliza o Helpdesk, o HD, por inatividade. O sistema cancela automaticamente aquele orçamento aprovado, tá bom? Então é muito importante, se você desenvolveu e vai responder para o cliente, você tem que vir aqui e liberar para faturamento. Se o cliente finaliza o Helpdesk e você esqueceu de liberar para faturamento, a cobrança nunca vai ser feita. O Conexus não consegue ler o texto que você digitou aqui no Helpdesk. Ele somente lê as horas que estão lançadas e liberadas para faturamento para cobrar o cliente. Ok? Então, é isso. Próxima coisa que eu quero falar para vocês, voltando no cadastro do orçamento. Quando você vem aqui
e lança um orçamento de hora técnica. Você vai dizer quem está lançando, quem solicitou, quem está lançando o orçamento, no caso o meu usuário, qual o usuário do cliente que solicitou. Eu vou colocar aqui que eu vou gastar 5 horas técnicas. Desenvolver recurso. Opa, recurso. Rapaz, digitei tudo errado. Desenvolver recurso. Posso vir aqui, colocar outros textos, né? Teste. Perfeito. Banco de horas, o que isso significa? Alguns clientes possuem um banco de horas de desenvolvimento mensal. Vocês não sabem se o cliente tem banco de horas ou não. Então, vocês, via de regra, sempre vão marcar essa opção. Quando que eu não marco banco de horas para um cliente que tem banco de horas? Por exemplo, um cliente solicita da Conexus algo que não tem nada a ver com o Conexus, não tem nada a ver com a atividade fim da Conexus, que é fazer uma manutenção no Conexus. Acontece isso? Acontece. Vou dar um exemplo prático. Um cliente solicita uma consultoria na infraestrutura dele, uma reunião, o cliente solicita uma visita presencial, isso não computa no banco de horas, tá? Ou outro exemplo, o cliente tem um problema no banco de dados dele, e isso quem tem que ver é o pessoal de infra do próprio cliente. Como o cliente não tem essa equipe, ele demanda da Conexus, a gente presta um serviço spot, que não faz parte do nosso hall de serviços, então ele é cobrado extra banco de horas, você desmarca isso, ok? Via de regra, você desenvolvedor só vai desmarcar isso aqui com orientação da equipe. Inserir o orçamento, ele está aqui como orçado, tá vendo? Ele não está aprovado pelo cliente. Respondi o cliente, se o cliente finalizar o helpdesk, esse orçamento é cancelado. O orçamento voltou, eu vou lançar... o cliente aprovou, eu venho aqui, botão direito, aprovar. Observe que o de cima não tem mais aprovar, ele só tem liberado para faturamento. Venho aqui, opa, botão direito, aprovar. Ele está aprovado, esse de 5 horas. Ok? Também tem o detalhe que eu posso vir aqui cancelar o orçamento, que é o que eu vou fazer agora para não deixar nenhum problema. Vou colocar aqui que foi um teste. Ok? O orçamento está cancelado. Você pode ter no mesmo helpdesk mais de um orçamento. Clicando aqui, ele mostra que um dia teve um helpdesk cancelado. Ele está cancelado, não vai ser cobrado e nada mais. Essa estrutura de orçamento o cliente não vê. É só da Conexus, o cliente só vê o que nós escrevemos para ele aqui no texto do HD, na nossa resposta, ok? Isso daqui serve para a equipe administrativa do Conexus fazer a cobrança, gerar os relatórios, somente as pessoas chaves dos clientes que recebem o e-mail com resumo antes de fazermos a cobrança. Tá ok? Então é isso. Você pode ter mais de um orçamento no helpdesk. Quando isso acontece? Eu fiz um orçamento de 16 horas, liberei para faturamento, cobrei do cliente, o cliente me devolveu o helpdesk pedindo uma nova coisa, nova mudança naquele mesmo relatório, naquela mesma tela, seria uma mudança de escopo. Então, eu vou lançar um novo orçamento, vou informar para ele que vai ter uma cobrança adicional e vou seguir com isso. Então, vou ter 2 orçamentos para o cliente, tá bom? Não é indicado mudar o orçamento de horas, mesmo que eu não tenha cobrado do cliente ainda, salvo se você assim falar com o cliente. Por exemplo, eu fiz um orçamento para o cliente de 16 horas. Exemplo 1, tá? Fiz um orçamento de 16 horas, o cliente aprovou, eu desenvolvi, vim aqui, liberei para faturamento, o cliente voltou ao HD. Ah, eu quero mais uma mudança nesse relatório. Então tá, cliente, eu não vou te cobrar, além das 16 horas, eu te cobro mais 2 horas. Aí eu vou lançar um outro orçamento de 2 horas, ok? Ponto. Fechado, liberado para faturamento, vou cobrar esse segundo orçamento no próximo faturamento. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2, eu fiz o orçamento de 16 horas, no mesmo caso, voltando à ideia inicial, respondi o cliente aqui atrás no helpdesk, o cliente devolveu antes de aprovar com mais alterações. Aí eu digo, não vou gastar 16, vou gastar 20 horas. Ok, aprovado às 20 horas. Você vai vir aqui, vai cancelar esse orçamento e lançar um orçamento total de 20 horas. Então, é interessante o orçamento, resumindo os 2 exemplos, o orçamento resumir o que foi tratado com o cliente, na mesma língua, porque quando o cliente vê a cobrança, ele vai se lembrar do número que ele viu na comunicação com vocês. Uma outra detalhe ao abrir o helpdesk, você pode informar um helpdesk por horas ou por valor fixo. Esse segundo caso é raríssimo. É quando eu negocio com o cliente um valor diferenciado naquele projeto. Então eu cobro o valor fechado, tá bom? Então o cliente tem o valor de R$150 a hora, mas eu não quero negociar um projeto de 1.000 horas a 130, R$140 a hora.
Eu não tenho aqui como falar o valor da hora, então eu venho aqui e já lanço no valor fixo o valor total, a multiplicação, e no texto eu informo o número de horas para ficar registrado. Essa é a exceção, tá ok? Então, basicamente é isso. É muito importante vocês darem manutenção no orçamento antes de responder o cliente, tanto enviando o orçamento, quanto aprovando, quanto liberando para faturamento, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade e volto com outros vídeos para ajudar no treinamento de vocês.